Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu, como o Armando disse, sou pós-doc aqui na UEN. Trabalho com cosmologia. Em geral, eu trabalho nessa interface de cosmologia teórica com observacional. E eu quero dar um pouquinho da ideia de como que é o formalismo teórico de cosmologia. Mas acontece que, como vocês viram no curso do Carlos, a cosmologia, um dos pilares dela é a teoria da relatividade geral, que ela é uma teoria matematicamente muito bonita, mas tão bonita quanto complexa. E então, para a gente entender todos os aspectos da cosmologia, é necessário que a gente tenha esse entendimento primeiro da teoria da relatividade geral, que serve como a teoria da gravidade, que é o que rege a cosmologia. Mas, no entanto, existe um formalismo mais simples que permite que a gente chegue mais ou menos nas mesmas equações. Para um caso específico que a gente vai ver, são exatamente as mesmas equações, e ele usa puramente mecânica newtoniana. Então, eu queria apresentar um pouco desse formalismo, e ele é particularmente interessante porque já dá uma ideia do que se pode fazer com cosmologia, ou mais ou menos uma ideia, ok? Então, muito bem. Ok, primeiro, por que fazer isso? Primeiro que essa é uma abordagem um pouco pedagógica, a gente tem um pouco mais de controle, se a gente não tem todo esse arcabouço da relatividade geral. E ele também reproduz resultados importantes. Na verdade, de maneira rigorosa, em várias situações, mesmo na pesquisa acadêmica, é possível usar essa abordagem newtoniana também. Limitações, ela tem limitações, obviamente. Primeiro, algumas quantidades físicas que a gente usa, a gente precisa de fazer uma interpretação diferente do que ela realmente é. Eu vou comentar em alguns passos. Ela tem a abordagem newtoniana, ela tem um problema quando a gente descreve a pressão. Essencialmente, a pressão, na teoria da relatividade geral, ela gravita, ela é importante para gerar efeitos gravitacionais. Na teoria newtoniana, isso não é verdade. Só a massa que gera respostas gravitacionais. Existe uma abordagem neo-newtoniana, eu vou comentar sobre ela também no meio da apresentação. Essa abordagem neo-newtoniana, ela coloca a pressão à mão, assim. É uma forçação de barra, mas no final das contas ela reproduz também mais perto das equações com pressão. E um ponto muito significativo é essa coisa do referencial. A teoria da relatividade geral ela é uma teoria que a gente diz que ela é covariante. Então, ela permite que a gente mude o referencial da maneira que a gente quiser. Aqui, na abordagem newtoniana, isso não é verdade. Existe um referencial preferencial, onde a gente vai encontrar as equações, que é um referencial que a gente chama de referencial comóvel. Vocês já devem ter ouvido falar muito aqui também, o universo, a gente tem fortes motivos para acreditar que ele está expandindo e aceleradamente, e o referencial que vai dar para a gente as equações corretas, tal como na relatividade geral, é o referencial que é comóvel a essa expansão. Eu vou comentar sobre isso também no meio da apresentação. Muito bem, antes de começar com a parte matemática, eu queria falar um pouco dos aspectos históricos, e esse é um caso legal. Aqui também, se eu puder deixar uma ideia para vocês, não sei, um conselho, nem sei se é, mas que vocês busquem também, ao máximo possível, ler os artigos originais, onde surgiram as ideias. Isso é até mais fácil para entender as coisas, para ver quais eram os problemas que procurava-se responder e qual foi a gênese daquela ideia. É bem legal. Esses são os papers originais da abordagem newtoniana, da cosmologia. São o paper desse Milne e McCree. É engraçado que eles foram recebidos exatamente no mesmo dia, são dois papers diferentes. Eles tratam sobre aspectos dessa abordagem newtoniana. E uma coisa legal é que em 1934 já existia relatividade geral,
já tinha o resultado do Hubble também, que as coisas estavam se afastando da gente, ok? E então, esse é um dos casos raros na história onde você já tem uma abordagem mais complexa e aí a gente retrocede um pouco, assim. Mas na verdade, nos próprios papers, nesse segundo, inclusive, eles argumentam que essa abordagem não deve substituir a outra. Deve existir problemas em super grandes escalas que ela não deve ser razoável. Mas aqui tem uma curiosidade legal, que nessa época tem uma coisa interessante que ele fala aqui, que está sendo discutido essa ideia do conceito de um universo em expansão. Aí ele fala assim, esse conceito é significativo do ponto de vista matemático, mas não tem significado físico por ele mesmo, assim. Mas claramente isso depois mudou com o tempo. Então é legal ver essas coisas também nesse tipo de paper. Tem algumas referências atuais. Aqui eu trouxe duas da Revista Brasileira de Ensino. Uma delas eu participei, inclusive, foi um artigo da minha iniciação científica. Muito bem. Ok, o ponto de partida para a gente descrever o universo aqui é o princípio cosmológico, e vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, que ele fala que em grandes escalas muito grandes, o universo deve ser homogêneo e isotrópico. A gente tem bons motivos para acreditar nisso, aparentemente em escalas suficientemente grandes. As galáxias são distribuídas dessa maneira, a radiação cósmica de fundo também dá uma ideia que no passado o universo também era bastante homogêneo e isotrópico, então isso é uma hipótese que a gente pode fazer. Primeiro que é importante entender é a diferença de homogêneo e isotrópico. Então, uma coisa que é homogênea, ela é igual em todos os pontos. E uma coisa que é isotrópica, ela tem variância sobre rotação, não existe nenhuma direção preferida nesse sistema. Então, aqui, por exemplo, ele é homogêneo, mas ele tem claramente uma direção preferida, que ele não é isotrópico. Aqui ele é isotrópico, porque você pode fazer rotações aqui de qualquer ponto e vai ser a mesma coisa, mas ele não é homogêneo, porque aqui é mais concentrado do que aqui. Essa ideia. Então, quando a gente fala de homogêneo isotrópico, está mais ou menos nesse caso, porções devem ser iguais e você deve ter invariância sobre rotação e translação, essencialmente. Ok? Muito bem, no ponto de vista da cosmologia relativística, isso implica em usar uma métrica de Friedmann-Lemaitre, que tem argumentos de simetria, que envolvem uma matemática sofisticada, de vetores de Killing e tudo mais, para chegar nessa cara, tudo bem. Para a gente aqui agora, em cosmologia newtoniana, o princípio cosmológico ele significa que a gente vai considerar o universo como um fluido que é homogêneo, e ele tem uma expansão isotrópica. Por exemplo, uma expansão esférica aqui. E a ideia é a seguinte, o argumento do Milne e McCree é que você conseguia reproduzir a expansão do universo através da dinâmica de uma partícula teste que estaria aqui como se fosse na borda do universo. Não faz muito sentido falar de borda, mas vamos imaginar assim, ok? E aí, a ideia é a seguinte, como que eu posso descrever a cinemática dele? Primeiro, eu vou falar da posição desse cara. A posição dele vai ser um vetor R, que vai ser um vetor R0, que dá a posição dele hoje, vezes um termo que eu vou chamar de fator de escala. Esse fator de escala aqui é uma função do tempo, que eu não conheço, e ela que vai variar o tamanho do vetor posição. Então aqui está a possibilidade de eu ter expansão do universo. Na prática, esse fator de escala também funciona como uma parametrização do tempo. Então eu posso fazer o seguinte, imagina que aqui a gente tem um início, seja lá o que for isso aqui do universo, onde o t é 0, aqui eu teria o fator de escala igual a 0, e eu parametrizo o universo do início até hoje, indo do tempo de 0 até mais ou menos 13 giga-anos, que é o que a gente acredita que o universo tem, indo do fator de escala de 0 até 1. Ok? Então ele é uma função que vai dar a evolução do universo, do início até hoje, e eu vou fixar aqui no começo ele é 0 e aqui ele é 1. Eu vou normalizar esse cara, ok?
Quando eu vou para o futuro, o tempo vai para o infinito, ele também vai para o infinito. Ok? Então, eu estou dando como hipótese essa posição aqui. E aí eu posso pensar qual é a velocidade dele. A velocidade é a derivada da posição que eu vou encontrar esse cara aqui. Aí, aqui, quando eu fizer a derivada, o R0 é constante, vai ficar a ponto, mas eu posso pegar esse R0 daqui, o R0 é R sobre A, e aí aparece um A ponto sobre A aqui. E esse A ponto sobre A é o que a gente chama de parâmetro de Hubble. Esse cara aqui é que dá a dinâmica da expansão do universo. A velocidade vai depender da distância por esse fator de proporcionalidade aqui. De maneira parecida, eu posso calcular a aceleração dele também, que é a segunda derivada, e vai ser simplesmente a segunda derivada do A, vezes o R0, que é o vetor constante aqui. Algumas observações sobre a lei de Hubble. Essa maneira de escrever, ela é consistente com a lei de Hubble. Se a gente faz uma expansão do parâmetro de Hubble em série de Taylor e pega objetos que estão próximos, então T é muito perto de T0 aqui, então a gente tem o H praticamente igual a H0, e olha qual vai ser a fórmula da velocidade. Se a gente voltar, a velocidade ela é H vezes R. Então aqui vai ficar a velocidade igual a H0 vezes R. Essa é exatamente a lei de Hubble, ok? Que funciona para objetos que estão próximos. A gente também pode pensar em condição de aceleração. Vocês já devem ter visto falar que o universo expande aceleradamente, e a gente pode pensar a condição de aceleração olhando para esse A dois pontos, porque a aceleração ela é A dois pontos vezes o R0. Então, o que acontece? Se o A dois pontos for positivo, a aceleração é positiva, a gente tem expansão acelerada. Se o A dois pontos for negativo, a gente tem expansão desacelerada. Okay? Então, quando a gente fala o universo está em expansão acelerada, é porque a gente tem uma maneira teórica de obter esse A dois pontos e esse cara está dando positivo, mais ou menos assim. Okay? Muito bem. Agora a dinâmica do universo de fato. Uma equação que rege a dinâmica da evolução, que é a equação para esse parâmetro de Hubble, que é importante, é chamada equação de Friedmann. E ela tem um argumento, isso aqui não é nada formal, assim, como eu disse, esse é uma motivação. A gente pode obter uma equação de Friedmann vindo da conservação da energia daquela partícula teste que estava ali na borda do universo. E o Carlos mostrou isso no curso dele, muito rápido, em uma linha. Eu queria comentar um pouco mais sobre isso. Imagina que essa partícula ela tem uma energia E, que ela é a cinética mais a potencial, e aí a energia cinética ela é mv² sobre 2. A energia potencial, ali ela está interagindo gravitacionalmente com o resto do universo. Ela tem essa forma que está aqui. Esse emisão vai ser a massa do universo. Não faz muito sentido deixar a massa ali, então a gente reescreve ele em função da densidade e do volume. E aqui, se eu assumir que ele é esfericamente simétrico, vai ser o volume de uma esfera. Aí eu posso substituir tudo aqui. Aqui onde tinha velocidade, lembra que a velocidade era H vezes R, virou H vezes R aqui. Aqui onde tinha massa, eu substituí por densidade todos os termos do volume. E aí onde tinha o R, lembra que ele era R0 vezes o fator de escala. Então eu substituo aqui também. E aí depois faço algumas continhas aqui e eu chego exatamente nessa equação que está aqui. Ok? Essa equação H² igual a 8πg sobre 3ρ menos um K sobre A². Essa é a equação de Friedmann para um universo com curvatura. Isso se obtém na relatividade geral e a gente obtém aqui também. Alguns detalhes. Primeiro, a densidade que a gente usou aqui é a densidade de massa. Na relatividade geral não é densidade de energia. Então, isso já é um conceito importante que é diferente aqui. Esse termo que aparece aqui, na relatividade geral, ele é um termo de curvatura. Ok? Aqui ele não é um termo de curvatura. Aqui ele é um termo que é constante, que é 2 vezes a energia total, que é uma constante, dividido pela massa da partícula teste, que é uma constante, e dividido por aquele R0². Aqui ele não tem muito significado físico, mas se eu aceitar interpretar ele como se fosse uma curvatura,
eu recupero exatamente a equação de Friedmann da relatividade geral. Ok? Muito bem. A partir de agora a gente vai usar essa equação daqui a pouco, mas as observações têm indicado que o universo é plano. Então eu vou jogar esse termo de curvatura aqui fora. E aí vai ficar só a outra parte. E aqui, o que ela diz essencialmente? Que o H, que é como aquela função A evolui, como o universo expande, ele depende da distribuição de matéria do universo. E essa é a ideia-chave da teoria da relatividade geral. É de você linkar a geometria do espaço-tempo, como o espaço-tempo evolui, com a matéria que está ali. Ok? Muito bem. Uma outra equação que é dinamicamente relevante é a equação da continuidade. Equação da continuidade, possivelmente vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa, ela é a equação de conservação de alguma coisa. A gente pode usar um argumento termodinâmico da relação de Gibbs, e aí a gente daqui pode dizer que a expansão é adiabática, então vem para cá. Esse diferencial aqui da energia, a gente pode dizer que a energia é ρ vezes o volume, então o diferencial dele vai ser ρdV mais vdρ, pode passar para cá. O volume, vamos lembrar que ele tem um argumento que é de simetria esférica, então se a gente fazer o diferencial desse volume, a gente também chega nessa expressão aqui. Aqui eu peço desculpas, eu não tenho muito tempo para ficar entrando em detalhes, só tem 30 minutos. Então eu vou passar rápido. Mas se alguém tiver alguma questão, a gente pode conversar depois. Então, usando isso daqui, a gente cai nessa equação daqui. E essa é exatamente a equação da continuidade. Ela diz que se você tem... Qual é a evolução da densidade quando você tem um fluido que está expandindo ou contraindo? Como a densidade vai variar se você tem um fluido que está expandindo ou contraindo. Essencialmente, esse termo aqui está associado com a velocidade de expansão. Aqui, esse termo aqui. E esse aqui é a taxa de variação da densidade. Se você tem um fluido que está estático, esse termo aqui é zero. E aí a sua densidade fica a mesma. Se por um acaso você está expandindo, você está aumentando o volume com a massa conservada, então a sua densidade diminui. E assim que é isso que essa equação diz, essencialmente. Ok? Então vamos lá. Para entender a dinâmica do universo, a gente tem duas equações. A equação de Friedmann, a equação da continuidade. Mas a gente tem algumas funções que a gente não conhece. A primeira é o parâmetro de Hubble, ou o fator de escala. Eles são ambíguos. Se você conhece um, você sabe o outro. A segunda é a densidade desse fluido. E a terceira é a pressão desse fluido. Então eu tenho 3 graus de liberdade e só tenho 2 equações. Esse tema não fecha ainda. Ok? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma informação a mais. Em geral, a gente usa uma equação de estado, que é barotrópica. A gente relaciona a pressão com a densidade através de um parâmetro de estado, que eu vou chamar de W aqui. E aí eu passo a ter 2 graus de liberdade e 2 equações. Esse sistema eu consigo resolver. Ok? E aí vamos resolver então. Só que agora é o seguinte, vamos imaginar, aqui eu poderia motivar um pouco mais, mas vamos imaginar que o universo ele é composto de 2 coisas. Uma é matéria, e matéria tem aquele parâmetro de estado igual a 0. Aqui quando eu digo matéria, eu quero dizer matéria não relativística, que tem pressão 0, lá da termodinâmica. E uma outra componente que eu chamo de energia escura. Ela tem um W igual a -1. Vocês devem ter ouvido falar bastante dela. Ela é uma coisa bem exótica, uma pressão negativa. Mas eu vou considerar que eu tenho o universo sendo formado dessas 2 coisas. Quando eu resolver a equação da continuidade, para a matéria, o W é 0, então a pressão é 0. A equação da continuidade, esse termo de pressão vai embora, ela fica desse jeito, e a resolução é essa daqui. O ρm vira um ρm0, que é uma condição inicial, A elevado a -3. Da energia escura, o W igual a -1, a pressão é igual a menos a densidade. Então esse termo aqui vai se cancelar, e aí eu tenho uma densidade de energia constante. Ok?
Então, quem vai ser a minha densidade total do universo? Vai ser a soma das duas densidades. O universo é feito de matéria e energia escura. Então, minha densidade é essa soma. E aí, quando eu vou para a minha equação de Friedmann, H ao quadrado é 8πg sobre 3 vezes ρ. Só que agora, quem é o ρ? É a soma dos dois. ρm0a menos 3 mais ρ lambda 0. Ok? Aqui tem uma conveniência. É legal a gente usar uma definição que chama parâmetro de densidade. Em vez para não ficar com esse 8πg aqui, um monte de coisa, a gente define esse ômegazão, que é 8πg sobre 3h0 ao quadrado vezes ρ, e a gente pode reescrever a equação de Friedmann desse jeito aqui. Onde tinha matéria, vira um ômega da matéria, onde tinha energia escura, vira um ômega da energia escura. O detalhe é que quando a gente introduz esse parâmetro de densidade, ele funciona como uma normalização da matéria total no dia de hoje. Então, na prática, esse ômega m, ele vai representar quantos por cento de matéria eu tenho no universo hoje, ok? E o ômega lambda vai ser quantos por cento eu tenho de energia escura no universo hoje. E, obviamente, eles não são independentes, tem um vínculo. A soma deles tem que dar 100%, ok? Aí uma coisa legal é que a gente pode comparar isso com os dados. Aqui, eu quero mostrar esses dados para vocês. Como eu disse, pouco tempo. Eu não vou falar muito sobre o que são esses dados. Historicamente, eles nem são o primeiro dado que a gente conseguiu para ver isso, mas eles são importantes aqui porque eles são fáceis. Então, imagina que eu tenho dados, medidas, do valor do H, do parâmetro de Hubble, desculpa, do valor dessa função aqui, para diferentes tempos. Então, para diferentes fatores de escala. O que eu posso fazer? Eu posso plotar todos esses pontos aqui e depois eu posso variar os meus parâmetros para ver qual vai ser a quantidade de matéria, por exemplo, que vai ser melhor para responder, responder os dados, para fitar com os dados, ok? Então, uma coisa engraçada é, olha esse roxo aqui, ômega da matéria 90%. Se o universo fosse feito 90% de matéria, aqui dá para ver que o universo não pode ser 90% feito de matéria, porque ele não está respondendo bem aos dados observacionais. Aqui a gente é uma ciência, a gente tem que observar, a gente tem que responder à natureza de fato. Então, quando vocês ouvem falar assim, o universo tem tantos por cento de matéria e tanto por cento de energia escura, é justamente porque as observações indicam que aquele parâmetro ômega que melhor responde a elas, aqui, por exemplo, olhando assim, olho não é uma boa ferramenta estatística, mas vamos olhar aqui. Parece que o verde é o melhor, se eu tivesse que apostar meu salário. Então, o verde está dizendo que é 30% de matéria. 30% de matéria significa 70% de energia escura. Okay? Isso é mais ou menos o que os dados estão dizendo. Como eu disse, o olho não serve para nada. A gente tem ferramentas estatísticas, a gente pode fazer análises. Essa aqui é uma análise super simples, que envolve mínimo quadrado, nada demais. Então eu fiz a minimização aqui e deu essa probabilidade aqui, ó, bem perto de 0,3, tá vendo? Aqui é o máximo de probabilidade. Então, realmente, aparentemente é ali perto de 0,3 para a matéria. Ok? Tá claro, galera? Ótimo. Muito bem. A gente pode... Eu tenho tempo ainda? Ok. A gente pode ir um pouco além ainda. Como eu disse, isso que a gente estava vendo é o que a gente chama de nível do background. São escalas muito grandes. Mas uma coisa interessante é a gente tentar entender... Quando a gente vai para escalas menores, o universo não obedece o princípio cosmológico. A gente vê estruturas de aglomerados de galáxias, espaços vazios. Daqui a pouco o Armando vai falar de espaço muito grande, vazio. Então, localmente, e quando a gente vai para escala muito grande, pode parecer que é tudo homogêneo. Mas se a gente vai diminuindo a escala, isso não é verdade. E para a gente entender como essas coisas se formam, existe um formalismo para isso, que é um formalismo perturbativo. Então, o que acontece?
todas as quantidades que são dinamicamente relevantes, eu vou considerar que elas são... Então, a densidade, ela vai virar uma densidade do background, que ela é homogênea, mais um termo de perturbação, um termo de primeira ordem, que é muito pequeno comparado com o do background, ok? A pressão, ela vai virar uma pressão mais uma perturbação da pressão. A velocidade vai virar a velocidade do background, que lembra que era H vezes R, lá dos primeiros slides, mais uma perturbação da velocidade. E aqui também tem o potencial gravitacional, que vai ser o potencial gravitacional do background mais uma perturbação dele, ok? E aqui um detalhe que é a densidade, ela pode ser escrita assim, né? Eu posso colocar a densidade em evidência e fica 1 mais delta. Esse delta que a gente chama de contraste de densidade, ele é definido como o delta ρ sobre ρ. Essa grandeza aqui, ela que é a grandeza que a gente quer determinar. Porque ela me diz quanto que as flutuações são grandes comparadas com o background. Se eu tenho essa grandeza pequena, é porque o universo é quase homogêneo. Se ela está grande, é porque eu começo a ter inhomogeneidades. Então, quando eu começo a ter inhomogeneidades, eu começo a ter aglomerados de galáxias, começo a ter estruturas sendo formadas. Ou sobredensidades, começo a ter espaços vazios, ok? É essa grandeza que a gente vai querer determinar. Ela é o cara, ok? Muito bem. Quais são as equações relevantes aqui agora? Primeiro é a equação da continuidade, de novo, a mesma. Aqui, não é mais 3H que aparece aqui, mas é a mesma coisa. Se a gente colocar esse HR aqui, fica 3H. A equação da continuidade, ela me dá a conservação da energia. Tem a equação de Euler, que ela me dá a conservação do momento. E tem a equação de Poisson para o campo gravitacional, que é essa daqui. Aqui, como eu disse lá no começo, existe uma abordagem neo-newtoniana para fazer a pressão aparecer. E ela consiste em incluir esses termos de pressão aqui um pouco à força. Não tem uma motivação, não tem uma explicação para isso. Mas quando a gente faz isso, a gente chega nas equações desejadas. Ok? No formalismo newtoniano não tem esses termos de pressão aqui. Ok? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente tem a equação da continuidade. Aquela equação da continuidade. Só que agora, onde tem ρ, vai virar ρ mais delta ρ. Onde tem V, vai virar HR mais delta V. E onde tem ρ e P, vai virar ρ e P mais delta ρ e P. Então aqui, ρ ponto mais delta ρ ponto, blá, 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 blá. Tudo aí. E aqui é sentar e ficar fazendo as contas. Quando a gente vai para o próximo passo, dá para separar alguns termos aqui. Esse primeiro termo aqui, ele é de ordem 0. Ele é o termo do background. Então ele já deve ser satisfeito sozinho. Eu posso remover ele aqui. Esse termo que aparece, está errado aqui, era para ter um delta V. Peço até desculpas. Ele é um delta V vezes um delta ρ. Ele é um termo de ordem 2. Ele é muito pequeno, eu posso jogar ele fora. E aí eu fico com a equação da continuidade na primeira ordem. Ok? Guarda ela. Depois vou para a equação de Euler. Mesma coisa. Onde tem V, vira HR mais delta V. Onde tem P, vira P mais delta P. Onde tem φ, vira φ mais delta φ. Aí eu abro tudo isso daqui. Dá um trabalho danado essa daqui, hein? Ordem 0 aqui, vai embora. Ordem 2 aqui, ó, tem delta V vezes delta V. Vai embora também. Aí eu sobro com a equação de Euler na primeira ordem. Aqui, esses 3 pontinhos é igual ao dos livros, né? É fácil sair daqui. Nem é. Não é não. Tá? É um tempinho. É. Depois, trivial. Depois tem a equação de Poisson. A equação de Poisson, sim, é trivial. Ela é só aditiva. Então, tem os termos de ordem 0 e eu posso eliminar eles do background, fica com a ordem perturbativa. Aí eu tenho essas 3 equações e aqui tem um detalhe. Como eu disse, para dar certo a formulação newtoniana, não é em qualquer referencial. Existe um referencial preferido aqui, que é o referencial comóvel, que é esse referencial Q que está aqui.
O referencial Q é definido como R sobre A. Agora, vamos lembrar, quem era o R? O R era R0 vezes A. Então, esse cara aqui vai ser R0 vezes A dividido por A. Então, ele vai cortar os A's e ele vai ser o referencial que ele está parado para a expansão, ele é comóvel à expansão. Ele se expande junto com o universo. Ok? Esse é o referencial onde as coisas funcionam. E aí, usando esse referencial, eu tenho que mudar a minha maneira de fazer derivadas, porque ela depende do sistema de coordenadas. Então, a derivada aqui espacial nas coordenadas comóveis, elas têm essa relação com a coordenada que eu estava antes. E aí, eu combino aquelas três equações, coloco no referencial comóvel, e depois de muito trabalho, eu chego nessa equação aqui. Ah, tem um detalhe. Aqui é que eu estou considerando agora perturbações só para matéria. Eu vou fazer o seguinte, o universo ainda é composto de matéria e energia escura, mas a energia escura, vocês já ouviram falar de constante cosmológica, ela não tem perturbações, ela é de fato constante. Então, só quem tem perturbações é a matéria. Isso simplifica muito, porque eu posso considerar a pressão igual a zero, um monte de coisa zero, e aí eu chego nessa equação aqui no final do dia. Quando eu substituo o H do modelo lambda CDM, aquele H que a gente achou de matéria e energia escura, esse ρ da matéria, faço ainda mais um pouco de cálculo aqui. Aqui essa derivada está com respeito ao tempo. Para mim é conveniente colocar com respeito ao fator de escala também. Faço toda essa matemática que está aqui e eu chego nessa equação aqui no final. Essa equação é que descreve como o delta varia para o modelo lambda CDM. Ok? Isso é legal, isso é uma equação diferencial de segunda ordem. Eu posso resolver essa equação. E aí dá para mostrar que, dependendo de quanta matéria tem no universo, quanta energia escura tem, as estruturas, o delta, aqui é o delta, ele vai crescer de maneira diferente. Então, se tiver pouca matéria, só 10%, o delta vai crescer pouquinho. Se tiver muita matéria, ele cresce mais. Então, isso depende dos parâmetros cosmológicos que estão lá. Ok? Agora, tem um detalhe. Esse delta não é uma coisa que a gente consegue observar com os dados. Uma coisa que a gente consegue observar com os dados é o que a gente chama de taxa de crescimento. Eu também não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas essa taxa de crescimento mede a variação do delta, como que ele está variando no tempo. E isso, de uma maneira incrível, muito bonita, dá para tirar de informação de catálogo de galáxias. Então, tem muita gente inclusive aqui do ON, que trabalha com mapeando galáxias no universo para fazer estatística com elas, para tirar informações dessa quantidade aqui, por exemplo. Então eu fui lá, baixei alguns dados aqui só para mostrar. Esses são dados que já existem. Por enquanto as coisas estão muito ruins, as barras de erro estão muito grandes ainda, mas os próximos anos prometem ser muito promissores. E aí eu peguei aquela solução que eu tinha aqui e fiz isso daqui. Eu fiz a derivada dela dividido por delta zero, que é o delta hoje, ok? Aí eu fiz a derivada dela com respeito ao logaritmo do fator de escala e plotei aqui para vários ômegas m. E olha que legal, de olho, de novo. Qual é o ômega m que parece que fita melhor os dados? É o verde, ok? Então, aparentemente, esses são dados que não tem nada a ver com aqueles outros que eu mostrei. Também parece indicar que a gente tem mais ou menos 30% de matéria e 70% de energia escura. Isso é incrível, porque isso é uma coisa que a gente espera do modelo que está certo. Atenção, eu não estou afirmando que esse está certo. Mas o modelo que for o correto, ele tem que conseguir responder, explicar várias observações com o mesmo valor do parâmetro. Não pode ser diferente para um e para o outro. Então, essa maneira de descrever cosmologia, que a gente chama de modelo lambda CDM, vocês já ouviram falar, o lambda da constante cosmológica, o CDM da matéria escura, ele consegue fazer isso para várias coisas. Atualmente ele está um pouco
tem falhado em algumas, mas para várias coisas ele consegue explicar usando os mesmos valores dos parâmetros. Por isso que a gente chama ele de modelo de concordância. Ok? Muito bem. Eu fico por aqui. Essa foi só uma introduçãozinha. E todos os pontos que eu mostrei têm uma física incrível, sofisticada por trás, e é isso. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Palestra. Obrigado. Eu tenho perguntas, mas vamos deixar primeiro os jovens aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber só um pouquinho mais em relação à expansão que você tinha falado, que quando ela é maior do que zero seria expansão acelerada e se fosse menor seria expansão desacelerada. Ok. Deixa eu chegar lá. Essa é uma pergunta legal, porque eu ia colocar uma coisa sobre isso, acabou que não deu tempo. Mas, então, fica com isso em mente. Quando há 2 pontos é positivo, é acelerado. Quando há 2 pontos é negativo, é desacelerado. Se a gente vem aqui nas nossas equações, o que está aqui, é possível tirar a derivada dessa equação aqui e depois usar a equação de baixo dentro dela. Porque vai aparecer uma derivada da densidade, aí você usa essa derivada da densidade aqui. E aí você chega numa terceira equação, que é uma equação para A 2 pontos, que inclusive é uma que a gente chama de outra equação de Einstein. Mas essas 3 equações, elas formam um sistema redundante. Às vezes a gente usa essa e a segunda, ou pode usar essa com essa. E ela é uma equação exatamente para o A 2 pontos. E esse A 2 pontos é possível de mostrar que ele pode ser escrito em termos desses parâmetros aqui, ômega m e ômega lambda. A 2 pontos é alguma coisa que depende desses caras. E aí, com isso, também é possível de mostrar que a configuração que a gente que aparece que a gente tem, que é 0.3 aqui, 0.7, ela vai dar um A 2 pontos positivo. Por isso a gente diz que é expansão, que o universo está expandindo aceleradamente. Mas fica de dever de casa para você, sabe? Se você pegar essas 2 equações... Ah, droga, eu estava indo para o lado errado. Caramba, meu lerdos. Se você pegar essas 2 equações, manipular elas, derivar a primeira, manipular, você vai chegar numa equação para A 2 pontos aqui. E aí você vai conseguir ver como ela depende com ômega m, assim. É bem legal. Então, no caso, seria realmente estaria ocorrendo a expansão acelerada, porque o que eu pude observar é que se houvesse uma expansão desacelerada, em algum momento pararia de expandir o universo? Acelerado, uma hora ele ia parar. O acelerado ele ia continuar expandindo. Desacelerado, é porque tudo, assim, as características exatas vão depender do que está acontecendo, mas imaginar, se fosse um universo só de matéria, dá para mostrar que a aceleração seria desacelerada. E é fácil de imaginar isso, porque a gente sabe que a gravidade é uma coisa que atrai coisas. Então, a gente ia ter um fluido crescendo, mas a gravidade ia estar puxando, então ele ia estar desacelerando. Nesse caso, ele ia chegar uma hora que ia parar e ia começar a contrair, ok? Outros casos, você pode ter mecanismos que fazem, sei lá, parar e ficar, sei lá, ok? Mas se fosse matéria pura, seria assim. Outro ponto quando o senhor falou de universo plano, a gente estava usando parâmetros de curvatura do universo, e aí, em determinado momento, tirou essa curvatura. O que seria isso? Então, do ponto de vista da relatividade geral, você pode, o espaço-tempo, que é onde o cenário que a gente está, para a gente descrever o universo, ele pode ter curvatura.
ele pode ser curvo, ok? Formalmente, matematicamente, existem estruturas que caracterizam curvatura de espaço-tempo. E, naturalmente, quando a gente, como eu disse aqui atrás, a gente tem essa hipótese aqui, a hipótese do princípio cosmológico. O universo em grande escala ele tem que ser homogêneo e isotrópico. Dá para mostrar que a solução dentro da relatividade geral, mais geral possível, que satisfaz essa condição, ela é uma estrutura que admite o espaço-tempo ser curvo, ok? E então a gente usa ela como um padrão. Então o universo poderia ter a solução mais geral, ela permite que tenha curvatura. O que os dados estão indicando é que essa curvatura deve ser zero. Embora exista um debate ainda sobre isso, mas essa é a ideia. Boa tarde. Boa tarde. Essa parte eu não entendi muito do que seria o isotrópico e o anisotrópico. Ok, tá. Esse aqui ele não é isotrópico. Porque aqui, você concorda que existe uma direção clara que é preferida aqui? Essa estrutura de espaço, ela tem uma direção diagonal evidente. Aqui não tem uma direção, porque como ele tem simetria radial, pode ser todas as direções aqui. Então esse cara, quando a gente não consegue identificar uma direção preferida, ele é isotrópico. Então esse cara aqui não é isotrópico, porque ele tem uma direção favorecida. Esse cara aqui ele é isotrópico, porque ele não tem nenhuma direção favorecida. Ok? Entendi. O universo é assim, se por um acaso o universo não fosse isotrópico, uma das coisas que a gente poderia ver, dependendo de como ela é que o universo se expande diferente para um lado do que para o outro, uma coisa assim. Isso e não é o que acontece. Quando a gente olha para uma supernova que está aqui, a gente vê que ela está se afastando de um jeito. Olha para cá, parece que ela está do mesmo jeito e assim por diante, ok? Entendi. Quando fala que o universo está se expandindo, ele é como se tivesse uma barreira, ele estivesse forçando ela para frente ou é um monte de espaço vazio para onde ele está caminhando? Essa é uma boa pergunta. A gente não sabe. Quer dizer, primeiro, a gente tem que ter algumas ideias em mente. Isso é um dos pontos que eu considero um pouco negativo dessa abordagem. Essa ideia de que o universo é uma esfera e que está crescendo, isso não funciona assim na relatividade geral. Mas aqui tem alguns detalhes. Primeiro tem uma coisa que a gente chama de universo visível. Um conceito importante é o universo que a gente consegue ver. A gente só consegue ter acesso a uma região do universo. Porque a informação que sai do universo e chega até a gente, ela tem que ir no máximo com a velocidade da luz. Então pode ter regiões do universo que a gente que não chegou a informação, ok? E que a gente nunca vai ter acesso, ok? Então, primeiro, essa ideia de barreira não faz muito sentido de falar, porque a gente nem consegue ter informação sobre coisas que estão, de fato, fora do universo visível, ok? Obrigada. Mais alguma pergunta? Nas equações você considerou onde colocou a massa, sim. Aí evidentemente sempre vai considerar que é esférico. Né? Eu imagino que se muda isso, muda tudo. Né? E aí não chega a... não chega... esse termo aqui deve ser um pouco diferente, né? Quer dizer, você ainda vai ter alguma coisa... Você ainda vai ter uma coisa distância ao cubo que vai dar... Mas aí... É porque, por exemplo, se você pensar alguma coisa que tem... a simetria esférica é importante. Ela é fundamental. Outra coisa, na hora que você fez o plot, você plotou o H como função do Z. Exato. O Z é o quê? Isso é uma coisa que eu passei rápido, achei que ninguém ia ver. Eu disse...
Eu disse que a gente parametriza o tempo por uma coisa chamada fator de escala, ok? Mas, na verdade, quando a gente vai observar coisas, o que a gente observa é uma outra grandeza. A gente observa uma grandeza chamada redshift. Vocês ouviram falar de redshift? Ótimo, claro. E o redshift está relacionado com o fator de escala. Então, eu posso... Da mesma maneira que eu posso... Ups. Só um minutinho. Da mesma maneira que eu posso fazer essa associação de tempo com o fator de escala, eu poderia fazer uma associação aqui com o redshift também. Então, se eu tenho o redshift, é a mesma coisa que ter o fator de escala. Assim. Mas o que a gente observa, de fato, é o desvio para o vermelho. Okay? Por isso que é mais legal colocar em função do desvio para o vermelho. Pronto. E nesse mesmo plot, o H tem uma dependência da massa, né? Na verdade, certo? Da densidade do universo. Exato. Né? Aí... Não, de quanto é de massa ou de energia escura. Okay? Isso. E aí vocês como tem para ter uma medição disso? Então, você como mede aí por exemplo... A gente assume que o valor... É 0,9. Você supõe... Não, a gente tem a hipótese de que o valor que deve ser indicado pelos dados é aquele que melhor fita os dados. Então, por exemplo, essa curva aqui, eu fiz uma minimização... Ah, não, sim. Mas eu estou falando do dado em si. Tá? Ok. Você tem um valor aí... Não, esse dado... E tem um erro também. Ele é obtido... Ele como é obtido? Esse é um dado que chamam de cronômetro cósmico. E aí você pega galáxias que já não têm muita atividade. E aí você admite que você consegue medir a taxa de variação do redshift dela em determinados pontos. Você faz algumas cascas, pega algumas galáxias que estão nessa casca de redshift, e você existe um método para cá. Porque no fundo quem é o H? O H é A ponto sobre A. Então você pega uma casca de redshift, então aí você tem o redshift médio ali, você tem o Z, e falta a derivada do Z, e aí para ter o H. E aí, se as galáxias, se é uma galáxia que não tem muita atividade, existem algumas hipóteses e tal, existe um mecanismo para calcular quanto que é a taxa de variação do Z, e aí você tem medidas do H. E esse erro aí tão grande devido a quê? Porque a vida não é simples. Mas imagino porque pegaram algumas galáxias que tem algumas condições... Tem algumas hipóteses, inclusive. Eles fazem cascas que são esféricas, então elas nem sempre estão no mesmo lugar e tem sistemático envolvido, então tem um monte de detalhes nessa análise aí que são... Precisa ter observação e às vezes não tem. Algumas são mais... Não dá um tempo, né? Por exemplo. O Rodrigo, minha pergunta é sobre o slide seguinte. Você fez o teclado? Fiz também. Esse aí é o quê? Sorteia o valor? Exato. Esse daqui eu até posso disponibilizar para o curso, se quiser. Porque eu dei um mini curso na UERN. E lá, com mais tempo, eu comentei sobre o Monte Carlo e eu fiz um script de Monte Carlo. E esse era o exemplo lá. E aqui é a comparação do Monte Carlo com a analítica. Certo. E deu certo. Beleza, ótimo. Sim, eles vão gostar. Se você disponibiliza, fantástico. E sobre dos últimos slides, você troca a derivada ponto pela derivada linha. É o quê? Tempo por quê? Por A? Por C? Por A. Ah, tá. Legal. É porque, no fundo, aqui também... Até disso eu não tive muito tempo, assim, mas... É porque também nesse curso tem um script que resolve essa equação. E aí a gente resolve em função do fator de escala. Por isso que coloquei assim. Posso fazer propaganda com o seguinte slide? Ah, claro. Esse primeiro ponto do Felipe?
Acho que sim. Tá. Acho que sim. Obrigado. Acho que sim. Deu um trabalho, sim. Tá bom.